Bom, como ter felicidade no lar? Fala para mim uma coisa aí que a gente precisa fazer para ter felicidade no lar. Vamos lá. Excelente, próximo. Hã? Fala para mim aí, uma coisa que é, gente? Harmonia, que mais? Ritmo e melodia, não, harmonia. Diálogo, como o próprio nome diz, é diálogo, é uma via de mão dupla, respeito, presença de Deus, que mais para ser feliz no lar, gente? Louvor. Quando eu era pequeno, lá em Itaguaí, tinha uma musiquinha assim: se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Só gente nova que sabe isso mesmo, o pessoal mais velho não sabe. Que isso, calma gente, calma. É 3 palavrinhas, canta isso? Mas na minha época não tinha 3 palavrinhas assim, não. 3 palavrinhas era o nome de uma música. 3 palavrinhas só. Lembra disso aí? Aí, não era esse canal no YouTube aí, não. É mesmo? Mas a música continua. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. É feliz o lar, se com o papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E com a mamãe? Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe, desculpa. É feliz o lar, é feliz o lar. Para por aí? Tem mais do que? Se com os filhos... Não, irmão. Como é que é, Alessi? Está Jesus, é feliz. Aí depois, se com a irmã está Jesus. Ou seja, Jesus precisa estar com todo mundo, não é isso, gente? Com o bebê também? Olha, Alessi, você está inventando essa música, Alessi. Tu está forçando a... É mesmo? Caramba! Gente... Para ser feliz o lar, a gente já sabe que Jesus precisa estar. Mas quando Jesus está, Ele traz um pacotão para a gente. Vem um pacote junto, para o lar ser feliz. E a gente vai ver aqui então, eu convido você a abrir em primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. 1 Pedro, capítulo 3, você que está lendo aí, a nossa leitura do cenáculo ao jardim, você está acompanhando Pedro aí, né? 1 de Pedro, toma aí já. Não esquece, quem terminar a jornada aí da leitura bíblica vai ganhar um prêmio, hein, gente? Vai ser honrado, presenteado, tá bom? Achou aí? Se você não achou, olha para frente aqui para ler com a gente. Diz assim, 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1, do mesmo modo o quê? A gente vai ver. Mulheres, cadê as mulheres? Estão aí? Estão aí as mulheres? Amém. Sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho de que forma? Olha, meu Deus, revelador, hein? Seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Esquece essa história de onça, viu, irmã? Mulher onça, viu? Dócil e tranquilo, amém, mulheres? Amém, homens? Amém, homens? Amém.
o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, de modo diferente, vocês, maridos, ou do mesmo modo? Igualmente, do mesmo modo, assim como vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meu Deus, ó, oração vai ser interrompida se não fizer isso, gente. Verso 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Não retribuam insulto com insulto. Mas eu não sabe o que ele falou comigo. Você não sabe como é que ela falou comigo, não é isso? Essa é a desculpa, né? Ao contrário, bem digam, ou digam bem, falem bem, abençoem, pois para isso, ou seja, para abençoar, vocês foram chamados, para receberem bênção por herança, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal, faça o bem, busque a paz, de que maneira? Irmão, com perseverança, né? Com força, como o pessoal diz aí, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui. Amém ou não? Amém. Olha só, quantas dicas maravilhosas a palavra do Senhor compartilha para nós aqui. Eu vou ser bem objetivo aqui para os irmãos, não vou prolongar, porque nós temos um CTM aí abençoado esperando a gente, mas queria que você meditasse muito nesse texto na sua casa, mergulhasse, se aprofundasse, assistisse depois essa mensagem de novo, com perseverança, para que você possa ter felicidade no lar. E o texto começa dizendo para a gente aí, ó, acompanha comigo. Como é que o texto começa? O capítulo 3, gente. Semelhantemente, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. O apóstolo Pedro faz uma menção aqui, ou dá uma continuidade àquilo que ele estava falando no capítulo 2, lá no verso 13 e no verso 18. Olha o que diz lá o verso 13, capítulo 2. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Então ele está alertando aqui ao povo de Deus para se sujeitar, para obedecer às autoridades constituídas. Por mais que você não goste, por mais que você não goste do governo, não goste do governo estadual, do federal, do municipal, das autoridades constituídas, nós temos que nos submeter a elas, é o que a palavra de Deus diz para a gente. E também no verso 18, escravos, troca escravos por empregados hoje. Sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, com todo o respeito. Irmãos, aquelas pessoas que trabalham fora precisam se sujeitar a seus superiores. Precisa se submeter aos seus superiores, né? Lá no quartel, se você desobedecer uma ordem, você vai ser penalizado, você pode ser preso, vai pagar por aquilo, mas eu não tenho que obedecer com medo
do que vai vir de represária. Eu não tenho que obedecer com medo do governo, com medo do patrão. É o que Deus está falando através do apóstolo Pedro: mulheres, sujeitem-se ao seu marido como autoridade, mas sem o medo, para honrar a Deus. Para honrar a Deus, porque se você às vezes for olhar para o seu marido, você vai falar assim: ah, pastor, eu não vou me sujeitar a ele não, eu não vou honrar ele não. Não, honra a Deus. Tudo que nós fazemos, a Bíblia diz para nós fazermos como se fosse para o Senhor, e não para as pessoas. Acima dele está o seu Deus. E essa sujeição aqui, irmãos, eu quero ampliar aqui, essa submissão, essa sujeição, como uma via também de mão o quê? Literalmente mão dupla. O homem também precisa se sujeitar à sua mulher no sentido de cuidar das necessidades dela, como um vaso mais frágil, como a parte mais frágil do corpo, que precisa de cuidado. Eu aprendi uma frase que diz o seguinte: a mulher sempre espera algo do homem. A mulher sempre espera algo do homem, sempre espera uma atitude, e o homem precisa observar e se submeter às necessidades da sua esposa, necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades, né, às vezes no seu emocional, de ouvir a esposa. Eu sei que o homem não gosta muito desse negócio de ficar ouvindo, irmão, mas a gente precisa ouvir. É melhor que você ouça do que alguém lá de fora dê atenção para ela, dê ouvidos para ela. Aí depois você fala: onde foi que eu errei? A gente precisa se submeter, sim, um ao outro também. É uma via de mão dupla. A necessidade da sua esposa. Irmão, é interessante quando namora, meu irmão, é uma atenção assim extraordinária, não é, gente? Quando está namorando assim, aquela atenção, aquele cuidado, dá presentinho, não é isso? Investe, leva no shopping, paga lá uma comidinha diferenciada, não, gasta um dinheiro, morre numa grana, como diz aí fora, morre numa grana, mas depois que casa, já casei mesmo, está tranquilo. A mulher fica lá, a mulher está toda lá peluda, igual um urso. O homem não observa os cuidados, a necessidade da sua esposa, está com a perna toda, meu Deus do céu, se botar os dois juntos não dá para saber quem é de quem. Eu sei que tem mulher, vou fazer uma observação aqui, posso, mulheres? Posso, mulheres? Vocês me autorizam? Tem muita mulher largada, viu, irmão? E não é por causa do homem, não. Largada no sentido de, ela largou de mão dela mesma. Não se cuida, não cuida da sua beleza. Mas Pedro falou para a gente esquecer a beleza? Não falou isso não, irmão. Falou para dar prioridade para a beleza o quê? Interior. O que a gente precisa entender aqui? O que a gente precisa entender? É que a gente deve cuidar do nosso corpo primeiramente, irmãos, porque o nosso corpo é templo de quê? Do Senhor, do Espírito Santo. Antes de olhar para o nosso marido e se preparar para ele, e do homem também se cuidar e se preparar para a sua esposa, viu, homem? Viu só? Tem homem que não passa nem um desodorante, meu Deus. Assim não dá, né, irmão? Facilita para a tua esposa, né? Depois, não me quer. Irmão, facilita, irmão. Ajuda ela a te ajudar, né? A gente tem que se cuidar, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a gente precisa sim ter uma via de mão dupla, e um está ali para ajudar o outro, ficar observando a necessidade da sua esposa, se submeter ali, ajudar, irmão. Eu falo isso aqui, irmão, tem gente que gasta uma grana no carro, mas não gasta uma graninha na esposa. Investe na tua esposa, irmão, investe nela, mulher, investe no teu marido também, invista nos seus filhos, invista na sua família, é o maior tesouro que Deus te deu, irmão. A gente precisa cuidar desse tesouro, gente, cuida desse tesouro.
cuida dele. Então nós precisamos ter essa submissão masculina de olhar a necessidade espiritual, olhar a necessidade emocional, física, né, na aparência, em tudo, nós precisamos ter esse cuidado. Tem mais, o respeito foi falado aqui, olha o que diz lá no versículo 2, diz para a gente o seguinte, diz que com isso, diz que o homem vai observar a conduta honesta e respeitosa da sua esposa. Então, fala sobre as mulheres literalmente falarem menos, ou falar de forma sábia com o seu marido não crente. Aqui há algo específico que Pedro está tratando para aqueles maridos que não são cristãos, aquelas esposas, como hoje acontece nas igrejas, a maioria das esposas, é mais fácil você ver esposas convertidas do que maridos convertidos. Então, é o caso de muitas esposas aqui na nossa igreja, que não têm os seus maridos convertidos. Então, o apóstolo Pedro está falando que a nossa conduta fala mais do que nossas palavras. A nossa atitude de respeito, de submeter para honrar o Senhor acima de tudo. Irmãos, isso vai marcar a vida deles. Eu conheço muitas irmãs que seus maridos hoje estão convertidos por causa da conduta delas, por causa da atitude, né, da sua atitude respeitosa, honesta. Então, por isso, o respeito, ele precisa ser também uma via de mão dupla. O homem precisa respeitar a sua esposa em todos os sentidos, respeitar o tempo da sua esposa, respeitar, né, as necessidades da sua esposa, respeitar na forma de falar com a sua esposa, sem gritarias. Precisa haver esse respeito, irmãos. Quando a gente tem respeito um pelo outro, nossos filhos estão observando, irmãos, e eles vão falar, sabe o que? Eu não vou aceitar ter uma casa sem respeito, porque eu cresci numa casa com respeito. Eu cresci. Seus filhos vão ter um padrão. Eles não vão aceitar. A menina não vai aceitar que o menino grite com ela no namoro. O menino não vai aceitar uma menina que não respeita ele no namoro, porque ele aprendeu dentro de casa a ter respeito. Amém, queridos? Glória a Deus. E a beleza aí, ó? Essa beleza que nós falamos, que o apóstolo Pedro está dizendo, a beleza, verso 3, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Naquela época, irmãos, as adoradoras da deusa Ártemis de Atenas, as adoradoras dela pegavam seus cabelos e colocavam joias nos cabelos. Olha que coisa interessante. Adornavam com tranças e colocavam várias joias, fios dourados, né? E chamavam a atenção, até quando elas andavam, aquilo batia um no outro, fazia até um barulho. Literalmente chamavam a atenção do homem, mas do modo sexual, do modo imoral, que era o caso delas. Então Pedro está dizendo, não faça como elas fazem, não se preocupem tanto com a beleza exterior, como essas mulheres que são belas exteriormente, mas por dentro estão arrebentadas, não tem Deus, são literalmente feias. É desse jeito. Se preocupe com a beleza interior, porque a beleza exterior, daqui a pouco, irmão, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. O tempo passa para todo mundo, mas a beleza interior, ela vai brilhar mais ainda, cada vez mais. Invista na sua beleza interior, como diz aqui, que esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas mãos, mas também, infelizmente, com a sua língua. Verso 7 diz assim para a gente, do mesmo modo vocês, marido, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, como co-herdeiras, herdeiras ao seu lado, do dom da graça da vida, do dom da graça da vida. Nós precisamos honrar a nossa esposa. Sabe, tem um amigo meu, ele me disse uma frase, desde que eu era solteiro,
ele falou assim: olha, a minha função como marido é fazer a minha esposa brilhar. Eu falei, uau, que top. A minha função como marido é fazer a minha esposa brilhar. Olha a Lidiane como é que está brilhando ali, ó. De vergonha ali, ó. Marido, faça a tua esposa brilhar. Honre ela. Honra mesmo. Honra a tua esposa. Faça ela brilhar em público, irmão. Em público. E mulheres, que a sua beleza esteja em quem você é, na forma como você lida, tranquila. Não é aquela mulher que grita igual uma doida, né? Grita pra caramba. Uma pessoa falou comigo, né, essa semana, que ela está querendo ganhar a vizinha para Jesus, e a vizinha, ela é de uma outra, vou nem dizer religião, né, mas outro negócio aí, e faz uma barulheira, uma gritaria dentro de casa com os filhos, uma gritaria danada. E ela chegou e começou a abençoar a vida da sua vizinha. E a vizinha olhou e falou: poxa, que diferença, a sua casa é tão tranquila, mesmo cheia de criança. Tem 3 filhos essa minha amiga. Mesmo cheia de criança, não tem essa gritaria. Ela começou a observar a diferença, né, na beleza que existe dentro daquela casa. Então, mulheres, invistam na beleza interior, que, como diz aqui a palavra do Senhor, ela não perece, não se corrompe, mas ela é demonstrada num espírito dócil e tranquilo, amável e tranquilo dentro da sua casa. Volto a falar para você. Você imagina filhos crescendo numa casa assim. Tu acha que ele vai aceitar outra coisa, irmão? Não vai, não. Deixa eu fazer um paralelo aqui, irmão. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu, como pastor, já presenciei, já fiz gabinetes com famílias, irmãos, que mesmo dentro da igreja, era uma guerra só dentro de casa. Mulher brigando com o marido, marido batia na mulher, mulher batia no marido, era uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Irmãos, infelizmente, esses filhos crescendo diante disso, o que acontece com esses filhos? Eles querem sair de casa o mais rápido possível. É a tal da fuga. Querem fugir. E vou te dizer uma coisa, sabe o que eles encontram lá fora? Sabe com quem que essa filha vai casar, com quem que esse filho vai casar? Chuta para mim. Vai casar com uma pessoa igual ao pai ou igual à mãe. Se não houver uma libertação do Senhor, infelizmente é isso que nós temos visto. É isso que acontece. Lembra que a Bíblia fala que o Senhor vai, através dos pecados dos pais, os filhos acabam pagando? Por causa da influência, daquele crescimento de uma casa de briga, numa casa de confusão, vai levar o seu filho a também ter uma casa de confusão. Olha como nós causamos impacto na vida das nossas gerações. A gente tem falado muito sobre isso aqui, irmãos. Se você quer uma geração diferente, começa a plantar hoje, irmão, em nome de Jesus, amém, queridos? Deixa eu falar uma outra coisa, para finalizar. Nós devemos fazer tudo isso, para ter felicidade na nossa casa. Não precisa ter o quê? Não podemos ter medo. Não podemos ter medo de nos submeter uns aos outros. Não podemos ter medo. Sabe, na nossa célula essa semana foi falado uma coisa que eu disse que ia falar de púlpito. Perguntou, pastor, mas a gente tem que submeter, uma esposa falando, a gente tem que submeter ao nosso esposo, né, mesmo se ele fizer algo errado, mesmo se ele fizer algo contrário à palavra de... Não, a condição é, irmão, a agressão perdeu totalmente. Você não tem que submeter a agressão. Uma vez um amigo de uma outra igreja veio falar comigo, olha, eu fui num gabinete, o pastor me chamou, ele era um pastor aprendiz, digamos assim, e ele estava lá com esse pastor e chegou uma irmã, pastor, eu preciso da sua ajuda, pastor, eu preciso da sua ajuda porque o meu marido me agrediu.
pastor olhou para aquela irmã, eu infelizmente não posso te ajudar nesse sentido. A irmã tem que ligar, sabe que número? Qual número? 190. Isso é caso de polícia, irmão. Isso é um crime. Eu não sou policial, eu sou pastor. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós não podemos nos submeter a algo que extrapola as leis. Se pedir alguma coisa errada, alguma coisa principalmente contrária à nossa lei, à lei de Deus, não se submeta. Não se submeta. Apóstolo próprio Pedro, né, junto com João, diante das autoridades que mandaram ele calar a boca, olha, você não pode falar, estão proibido de falar no nome de Jesus aqui, a gente vai liberar vocês, mas não fale mais no nome de Jesus. Ele fala para eles o seguinte: olha, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós vamos nos submeter a vocês ou a Deus? A lei de Deus, se ela for transgredida, você não precisa se submeter nesse sentido. Então nós precisamos entender isso, mas nós não podemos ter medo. Tem muita gente que se submete por medo, tem muita gente que respeita por medo, tem muita gente que se embeleza com medo do que o marido pode fazer, com medo de perder a sua esposa. Eu tenho medo de perder minha esposa, eu tenho medo disso, eu tenho medo. A Bíblia fala para nós, em 1 João 4,18, diz para nós, o apóstolo João, esse apóstolo do amor, discípulo amado, diz para nós: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E Mateus, meu filho, quando eu estava terminando essa mensagem, ele falou: papai, coloca Mateus 10, 38, ou melhor, 10, 28, eu nem lembrava de cabeça qual que era. Eu falei: tá bom, meu filho, tá bom, papai vai colocar. Passou um tempo: papai, já colocou na mensagem Mateus 10, 28? Aí eu falei: deixa eu abrir aqui para ver. E vou ler para vocês Mateus 10, 28. Não temam, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Deus usa nossos filhos, amém, queridos? Não tenham medo dos seres humanos, não tenha medo daquilo que você, da sua conduta, faça por amor, faça realmente colhendo frutos maravilhosos na sua vida, e esses frutos virão se você agir com perseverança, irmão. Nada é de graça, nada é mole na vida, irmão, nada é fácil. Tudo aquilo que é bom para você vai vir com esforço, querido, vai vir com luta, vai vir com perseverança. O texto diz para a gente, em 1 Pedro 3, versículo 11, afastem-se do mal e façam bem, busque a paz com perseverança. Você tem que buscar a paz, buscar a alegria, a felicidade no seu lar, até você conseguir. E quando conseguir, continue sendo o quê? Perseverante. Porque a Bíblia diz para nós: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, irmãos, os olhos do Senhor estão sobre você, esposa, estão sobre você, marido, sobre você, filho, para que você possa ser feliz, para que você possa abençoar a sua casa, se você colocar em prática esses princípios que o Senhor deixou para nós. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus.
Você está disposto a seguir em busca da felicidade na sua casa? Tem um filme com esse tema, né? Em busca da felicidade, não tem? Will Smith, A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Ah, aquele homem foi perseverante, né? Quem assistiu esse filme sabe como aquele homem foi perseverante. Sabe, irmãos, a gente tem vivido uma geração muito fraca. Olha para cá, irmão. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm desistido muito facilmente. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas, diante de uma dificuldade, quando olha a montanha, meu Deus, é muito alto. Ah, eu vou ter que trilhar um longo caminho. Vai, cara, vai, sem dúvida, vai trilhar um longo caminho, a perseverança. A perseverança é característica dos vencedores. Em Mateus 10 também fala para nós, que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Perseverança é uma característica de quem é vitorioso. E se você não é vitorioso, querido, é porque talvez você não esteja sendo perseverante em tudo isso que a gente falou aqui. Perseverante no respeito. A gente falou aqui que tudo isso é incondicional. Você não tem que fazer só se o outro fizer. Não, você tem que fazer porque o Senhor mandou a gente fazer. E quando há obediência, há bênção. E que se houver desobediência, haverá maldição. Simples assim. É desse jeito. A Bíblia é muito clara para nós. Sejam perseverantes em busca da felicidade, em busca da paz. Não desista, não. Não desista, não. Mas como nós cantamos aqui, se com a família está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, se com a mamãe está Jesus, se com o filho está Jesus, é feliz o lar. Olha aqui, querido, ó, tudo começa em Deus. Tudo começa a partir do nosso relacionamento com Deus. Irmão, olha aqui, ó, é impossível. Vou repetir para você, é impossível alguém que tem um ótimo relacionamento com Deus ser um péssimo marido. É impossível alguém que diz ter um ótimo relacionamento com Deus e desrespeitar seu esposo. É impossível alguém dizer que ama o Senhor, que respeita, que obedece ao Senhor, que está juntinho com Deus e ser um péssimo filho. Avalie se tudo isso não é a consequência de uma negligência no relacionamento com Deus. Porque a boca fala e está cheio o coração. Se estiver cheio de Deus, irmão, vai falar das coisas de Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Você está entendendo? Tudo em nós, dentro da nossa casa, flui a partir de quem está dentro de nós. Em sua presença, cantamos aqui. Coloca a sua família na presença do Senhor. Talvez você quer, pastor, o que eu mais quero, pastor, é minha família na presença do Senhor. Mas você está na presença do Senhor? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Seus filhos veem você lendo a Bíblia. Como é que está a palavra de Deus na sua casa? Qual o lugar que ela ocupa na sua família, na sua vida? Qual é o lugar que Deus ocupa, hein? Na sua casa? Fala com o Senhor agora, não olha para mim mais não, fecha os seus olhos, faz a sua oração agora em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu não abro mão da sua presença, eu não abro mão do meu relacionamento com o Senhor, eu não abro mão, porque tudo isso que nós aprendemos aqui vem e flui através do meu relacionamento com o Senhor. Então diga: eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero mergulhar mais no meu relacionamento, eu quero investir mais em oração, eu quero ler mais a palavra de Deus, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, porque isso vai afetar diretamente o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com o meu marido, meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento com meus pais. Tudo isso vai fluir, tudo isso vai fluir. Então assuma um compromisso com o Senhor,
Senhor, eu quero que a mudança na minha casa, que a felicidade chegue na minha casa, a partir do meu relacionamento com o Senhor. Deus, estamos aqui nessa manhã, gratos ao Senhor por essa palavra, gratos ao Senhor, por poder, Senhor, nos render aos teus pés nessa manhã mais uma vez e dizer, dependemos totalmente do Senhor, que nós queremos, ó Pai, sim, a felicidade na nossa casa, mas tudo isso, ó Pai, tudo que nós ouvimos aqui, tudo que vimos, vai fluir no nosso interior, vai fluir como rios de água viva, a partir do momento em que eu estiver conectado na fonte de água viva que é Jesus. Que pais aqui nessa manhã se conectem na fonte, que mães se conectem na fonte, filhos se conectem na fonte, que famílias sejam conectadas na fonte, para que essa água jamais pare de jorrar. Que assim seja, Pai. Entendamos que a felicidade está não no lugar, mas numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.